Hoje, dia 4 de maio de 2020, por volta das 12 horas mais ou menos, a UOL colocou uma manchete muito interessante. Brasil fica de fora da ação mundial para acelerar vacina e apoiar a OMS. E na reportagem falava que a OMS, né, ligada à ONU, anunciou que doações por volta de 7,4 bilhões de euros seriam arrecadados para conseguir um compromisso de ajuda mútua para que conseguissem achar uma vacina que pudessem atender o mundo todo em relação ao coronavírus, né? E aí o Brasil, muito bem, eu acho que o governo Bolsonaro realmente tem que cair fora disso, né? Porque virou uma bola de neve. Primeiro eles criaram a vacina, depois eles fecharam o mundo todo, né? Fecharam o mundo todo economicamente, em detrimento dessa pandemia. E agora, depois de venderem respiradores, máscaras, agora a notícia agora é a vacina, né? Sendo que hoje aqui no Brasil nós temos excelentes institutos de pesquisas de vacinas, como o Instituto Butantan, Oswaldo Cruz, Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Vacinas, né? Inclusive excelentes universidades como Unicamp, a Universidade Federal de São Carlos e assim por diante. Então, eu creio que o Brasil, nós vamos achar um caminho para enfrentar o coronavírus aqui dentro do nosso país mesmo, e vai ser tão bom que ele é capaz da gente até fazer concorrência com a vacina da OMS, né? Mas essa história de vacina e vacinação em massa já é uma coisa que eu tenho estudado já há algum tempo. E eu queria falar com vocês a respeito de uma vacina, inclusive, ou de vacinas que têm sido dadas no Brasil, principalmente vacina contra o HPV e a hepatite B. Mas o ano passado, em 2018, eu tomei ciência de um vídeo de uma jornalista do Acre, a jornalista Rose Lima, e a notícia era o seguinte: ela filmou no hospital do Acre várias famílias, mães e pais, do lado de fora do hospital, cujos filhos estavam internados e eles não podiam estar com os filhos. E os filhos ficaram doentes exatamente depois que as crianças, os adolescentes, porque a notícia era de adolescentes, depois que esses adolescentes tomaram aquela vacina de reforço da hepatite B. E o que aconteceu? Essas crianças surtaram, né? Ao ponto de algumas delas estarem até abarradas nas macas, né? E na época estava tendo a CPI dos maus tratos infantis, e inclusive eu mandei essa matéria para que, inclusive, o gabinete do senador Magno Malta tomasse ciência dessa matéria, porque é algo que sempre ficou assim meio nebuloso. Por que nós temos que dar vacina de hepatite B primeiro em bebês, né? E depois o reforço para as crianças, para os adolescentes, né? Não seria mais fácil nós trabalharmos com a prevenção dessas crianças e desses adolescentes, no sentido de ensinar eles os perigos, né, de uma vida sexual precoce? E aí, como eu sou uma estudiosa sobre tudo que é referente à criança, como advogada, né, a gente tem que ver todos os caminhos que levam à questão, inclusive, do abuso sexual infantil. Eu me deparei com um artigo da Judith Reisman, que é uma conservadora dos Estados Unidos, e que ela escreve o seguinte: hepatite B, vacinação de bebês e crianças. Um governo administrando o programa de saúde pedófilo. E aí ela fala que lá nos Estados Unidos, ela diz o seguinte: observe que a política de saúde exigida pelo governo, que os delicados sistemas fisiológicos de todos os bebês saudáveis sejam vacinados para hepatite B, uma doença sexualmente transmissível. Ou seja, a hepatite B só é bom para ser dado para pessoas que têm uma vida sexual ativa. Agora, como nós vamos aplicar uma vacina hepatite B para bebês,
né? E ela continua: em vez de prender agressivamente criminosos sexuais infantis, o governo está tornando as crianças fisicamente seguras para os pedófilos. Sem trauma significativo na vagina ou no reto, essas vacinas contra o DSTS permitirão que o abuso sexual de bebês e crianças não seja detectado. E ela diz o seguinte, ainda mais para frente, ela fala assim: na ausência do voto público, em 1991, burocratas de saúde anônimos iniciaram ajuda, entre aspas, para prevenir doenças venéreas da hepatite B em todos os recém-nascidos americanos. Em abril de 98, 35 estados dos Estados Unidos informaram que tinha, entre aspas, mandados de vacinação contra hepatite B, fecha aspas, com o CDC declarando que 80% mais de bebês e crianças americanas com idades entre 19 e 35 meses haviam recebido injeções de hepatite B. Não há evidências que sugiram que os pais dessas crianças foram informados que a hepatite B é uma doença sexualmente transmissível resultante de conduta heterossexual promíscua, bem como o uso comum de drogas intravenosas, ou B, que tais vacinas universais são experimentais. E aí ela vai tecendo várias coisas. E aí é algo muito interessante que ela fala, que ela diz o seguinte: como observado, como a AIDS, a hepatite B resulta da conduta sexual através do sêmen, sangue e saliva, múltiplos parceiros, sodomia anal, oral ou agulhas infectadas. Tal como acontece, as leis de saúde pública foram radicalmente liberalizadas para definir como privado o que foi visto pré-Kinsey como conduta sexual criminosa, minando a moralidade pública, fornicação, adultério, sexo em público, sodomia, prostituição, etc., historicamente conhecidos por facilitar a disseminação de doenças sexualmente contagiosas e outros distúrbios sociais. E aí ela vai tecendo todo um histórico. Por que então vacinar bebês, né? Porque ainda mais esses bebês, quando eram vacinados, eles não teriam, a princípio, eles não têm como reclamar o que eles estão sentindo, né? E as consequências dessas vacinações a gente só vai ter depois de muito tempo. E olha o que ela fala: como a vacinação contra hepatite B em massa começou em 91 com bebês que não falam, onde o dano não pode ser separado de outros traumas causais, os efeitos a curto e longo prazo da vacina em população de vacinação infantil são desconhecidos. Onde as crianças são testadas para que os testes possam ser validados e replicados, nenhum programa de teste de neonatos em massa ao longo prazo, 60 anos, com relatórios detalhados e acompanhamento de cada criança é citado como realizado nos Estados Unidos. Embora o aumento das taxas dessas crianças, como asma, síndrome de morte súbita infantil, distúrbio do déficit de atenção e outras aflições tenham sido implicados nas vacinas contra hepatite B, seus efeitos grosseiros e sutis em crianças injetadas não serão conhecidos por muitas e muitas décadas, ou nunca. Nunca eu vi crianças com tantos problemas, inclusive essa coisa aqui de distúrbio de déficit de atenção, né? É algo que eu nunca tinha visto, mas a gente nunca tinha ouvido em tanto tempo como a gente vê nos últimos dias. Crianças com déficit de atenção, crianças alérgicas, né? Algo que não era normal. Será que essas doenças não é em detrimento de muitas vacinas que nós estamos aplicando nos bebês desnecessariamente? Essa é a pergunta que fica no ar e eu gostaria de ter a resposta. Olha o que eles falam aqui. Ainda assim, milhões de crianças estão sendo injetadas supostamente para o seu próprio bem, como uma profilaxia sexual tóxica em sua forma natural. Quem são essas injeções projetadas para proteger quem, né? De acordo com a National Vaccine Information Center, uma série de 3 doses de hepatite B custa pelo menos $120 por bebê, inútil depois dos 5 a 12 anos, quando as vacinas precisam de reforço para iniciar o processo artificial novamente. Então,
cuja vida ou estilo de vida é a proteção das crianças, perguntam os críticos, vacinando crianças em massas com a vacina contra hepatite B, né? E aí, eles vão falando várias outras coisas, que eles falam depois o seguinte, olha, quais são as reações da vacina da hepatite B? Um estudo citado por um fabricante de vacinas contra hepatite B relatou que acompanhou de 5 a 17% de todas as injeções de hepatite B, que deu fadiga, fraqueza, dor de cabeça, febre mais de 38 graus, náusea, diarreia, infecções da garganta e do trato respiratório superior, artrite incluindo dor nas articulações, costas, pescoço e ombro e nódulos linfáticos inchados. Reações graves que foram relatadas incluíram disfunção do cérebro e do sistema imunológico. Em 1994, lá nos Estados Unidos, o Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências informou que há provas científicas convincentes para concluir que a vacina contra a hepatite B pode causar choque que pode terminar em morte. Como não foram realizados estudos ou foram realizados poucos estudos para investigar as reações da vacina contra a hepatite B, não foi possível determinar se a vacina contra a hepatite B causa ou não a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença no central do cérebro, tais como mielite transversa, neurite ou esclerose múltipla, artrite aguda ou crônica ou síndrome da morte súbita infantil. Um fabricante de vacinas observou que uma aparente síndrome de hipersensibilidade semelhante à doença do soro de início tardio foi relatado dias e semanas após a vacinação, incluindo australgia, artrite geralmente transitória, febre e reações dermatológicas. Então, eu quero dizer que quando a gente fala de vacinas em grande massa, é preciso que o governo tenha um olhar, quando o governo se preocupa com o povo, quando o governo não é um governo ideológico comunista, onde que tudo pode fazer, inclusive a desconstrução sexual, né? A desconstrução da pessoa humana, para que ela possa aceitar qualquer coisa de qualquer jeito, né? É muito importante que um governo que tenha um olhar diferente disso que eu acabei de falar, realmente, ao fazer vacina, possa entender que essa vacina, às vezes, não precisa ser feita em grande escala, né? Nós temos ouvido falar que, inclusive, o Covid, quando pega pessoas de meia idade, né, jovens e pessoas de meia idade, ela é simplesmente uma gripe fraca, né? Todavia, em crianças pequenas e adultos, principalmente pessoas idosas, essas têm mais propensão a ter um quadro mais preocupante, né? Então, essa vacina seria realmente importante dar em todo mundo ou somente para aquelas pessoas que têm propensão a ter, né, essa gripe, né, a Covid-19, né? É tudo uma questão da gente pensar e repensar. Para vocês verem que eu não estou exagerando, no quadro ao lado aí que vocês vão ver na minha postagem, vocês vão ver a notícia de 2018 da repórter lá do Acre, aonde ela entrevista os pais que eles não estão entendendo esse comportamento que as crianças surtaram e que estavam então hospitalizadas lá no hospital, exatamente por causa que elas tinham tomado a vacina de hepatite B. A pergunta que fica, será que foi uma questão local? Será que foi um lote de vacina estragado, alguma coisa assim? Ou realmente a vacina hepatite B ela tem esse efeito colateral? E se tem, como que pode uma vacina dessa ser aplicada em bebês? Ou, pior ainda, né? Como que pode essa vacina ser aplicada em crianças? Não seria o momento agora, desse novo momento político que nós estamos vivendo, mais humanizado, vamos dizer assim, para que a gente possa trabalhar a nível de educação escolar com as crianças, mostrando os perigos da sexualidade precoce? Eu acho que isso é muito importante e talvez o que seria um fator determinante
de trabalhar a nível quinta série para frente, explicando para eles a responsabilidade de ter uma vida sexual ativa, as consequências que isso tem, né? Eu acho que isso é muito importante, tá bom? Talvez quinta série ainda não, mas dos 12 anos para frente eu acho que é importante trabalhar, conversar com as crianças, mostrar para elas que o que é bom e o que é ruim, as consequências muitas vezes, né, de escolhas erradas, como a questão da sexualidade precoce, né? Tá bom? Um grande abraço, espero ter contribuído, e eu acho que o governo Bolsonaro está certo mesmo. Não tem que participar da OMS para uma pesquisa de uma vacina mundial, se nós temos aqui dentro capacidade de talvez até de um investimento até menor, e que nós vamos realmente atender às necessidades do Brasil. Até porque é uma coisa muito interessante, né? Eles falaram que o Covid-19 aqui no Brasil era diferente, o vírus, do que estava acontecendo lá na Europa, até porque a questão climática e assim por diante. Então, essa vacina mundial não vai dar certo. Se ela tem a possibilidade, não sei, não sou bióloga, mas se há a possibilidade de haver uma mutação, então uma vacina mundial única, né, com uma fórmula única, talvez nem daria certo, né? É tudo uma questão da gente pensar e uma questão da gente até fazer as nossas perguntas e ver quais seriam as respostas em relação a isso, tá bom? Um grande abraço, espero ter colaborado, e se você gostou, deixa aí o seu ok, pelo menos a gente sabe se a gente está colaborando para ter uma sociedade um pouco mais humana aqui no Brasil. Grande abraço.